Boa noite. Olá a todos. Essa noite iremos até onde homem algum jamais foi. Já ouviram isso antes? Com certeza, não? Nossos encontros estão acabando e já fizemos 7 mitos, mas existem muito mais. Então eu vou trapacear e vou colocar mais mitos em um programa só, ok? O tópico de hoje é mitos sobre os últimos dias. Algumas pessoas me perguntaram se eu tenho a lista dos versos que estou expondo aqui, pois são muitos, não é? Bom, todos eles estão no nosso livro gratuito. Inscreva-se no site, coloque lá o seu e-mail, e nele você poderá encontrar não apenas todos os versos, mas todos os comentários. Neste livro estarão todos os mitos que foram apresentados aqui durante essa semana. E em relação a ontem, quando estudamos o tema da marca da besta, é muito provável que surgiram perguntas na mente de vocês. Por exemplo, quais são os poderes políticos que irão forçar a marca da besta? Também a questão de qual será a igreja verdadeira de Deus nesses últimos dias. Bem, tudo isso será abordado em nossa próxima série, A Última Hora. 400 anos de providência e profecia. Será lançado bem no aniversário de 400 anos dos nossos pioneiros. É incrível, não é? Nós veremos como, nos últimos dias, os princípios que formaram esse país estão sob ataque. Portanto, eu o encorajo a visitar o site providenceandprophecy.com e coloque ali o seu e-mail para se cadastrar. Esta série é, na verdade, uma sequência do que estamos vendo aqui hoje. Então, vale a pena você se inscrever. Coloque lá o seu e-mail e nós entraremos em contato com você. Se Deus quiser, outros projetos ainda serão revelados ainda até o final deste ano. Eu gostaria de colocar algumas imagens para você aí na tela a respeito ainda do assunto sobre o futuro. Mas em relação à marca da besta, será possível que isso um dia vai acontecer? Será realmente possível que no futuro haverá leis que forçarão o descanso no domingo e o proibirão de comprar e vender se você não concordar com isso? Eu sei que para muitos, uma ideia como essa é pura loucura. É verdade, eu sei, parece impossível agora. Mas pare para pensar. Apenas alguns poucos anos atrás parecia impossível que haveriam lockdowns mundiais em 2020 e que metade do planeta seria forçado a ficar em casa. Tirando a escravidão, é claro, as maiores violações de liberdade civil na América ocorreram agora. Achávamos que muitas das coisas que foram colocadas em prática jamais poderiam acontecer. Talvez você diga, sim, mas foi necessário para a segurança e saúde das pessoas. Ainda assim, isso abre o precedente para a implementação de um Estado totalitário no futuro. Um Estado que restrinja a liberdade religiosa. Na verdade, os papas já têm até abordado esse assunto. João Paulo II disse, os cristãos irão, naturalmente, lutar para que a legislação civil respeite o seu dever de guardar a santidade do domingo. Esse tipo de lei de cunho religioso já existia na Idade Média, quando o Estado e a Igreja, que eram unidos em uma coisa só, impunham as leis do Papa sobre todos os cidadãos. E, segundo as profecias, haverá um retorno a esse tipo de leis. Essas leis que não respeitam a liberdade de consciência de cada pessoa. Houve uma senadora do estado do Arizona que disse estarmos presenciando a terrível erosão da alma da América. O que é verdade, estamos vendo coisas terríveis por aí. A alma da América de fato está sendo destruída. Ela continuou dizendo, nós estamos progressivamente erodindo a religião a cada oportunidade que temos. Mas veja só o que ela disse depois. Provavelmente deveríamos debater um projeto de lei que obrigue cada americano a frequentar a igreja de sua escolha no domingo, para assim ver se há um reavivamento moral. Veja, nós de fato precisamos de um reavivamento e reforma individuais. Nós precisamos desse reavivamento, precisamos dessa reforma. Mas será que o caminho para isso é forçar as pessoas por meio de lei? Utilizar o braço coercitivo do Estado? Obrigar as pessoas a guardarem o domingo? Isso é muito preocupante. Isto é obrigar as pessoas a obedecerem à marca de autoridade papal. Há mais uma declaração interessante publicada na Gazeta de Pittsburgh. Ela diz assim, nossos congressistas e candidatos à presidência
deveriam considerar a restauração do domingo como dia de descanso obrigatório. Hoje em dia existe a distração de compras desnecessárias, mas num passado não muito distante, estabelecimentos de coisas não necessárias, e isso foi publicado em 2015, estabelecimentos de coisas não necessárias eram obrigatoriamente fechadas aos domingos. Os americanos merecem um dia de descanso para estar com suas famílias. Veja que o argumento é baseado em razões legítimas. Quando eu era criança, as coisas de fato eram fechadas ao domingo. Minha família, de fato, passava tempo reunida. Esses, de fato, são bons valores. Mas quando isso é forçado, e ainda por cima contrário à lei de Deus, aí começa a haver uns problemas, não? Mas eu acho que você talvez esteja se surpreendendo que este assunto está em discussão nas mesas dos congressistas, dos políticos, e vai ficar ainda mais proeminente. As profecias bíblicas prevêem isso. Eu sei que é difícil de acreditar, mas o que aconteceu nos últimos 2 anos com essa pandemia também soava praticamente impossível. Ninguém imaginaria que muitas atividades de seres humanos seriam consideradas não essenciais e que o comércio, que a compra e venda, seria restringida por causa do Covid-19. Mas, finalmente, vamos começar a sessão número 9. Mitos a respeito dos últimos dias. Nós vamos falar sobre o arrebatamento de Israel e também sobre o juízo. Quando será o juízo? Será algo que já está acontecendo? Ou algo que acontecerá apenas depois da vinda de Cristo? Mas vamos começar com as palavras reconfortantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: "Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou para preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar esse lugar, eu voltarei para tomá-los comigo, para que vocês também estejam aonde eu estou." Essa é a nossa grande esperança. Você sabia que 1 a cada 25 versos do Novo Testamento se relaciona à segunda vinda de Cristo? O próprio Enoque profetizava a respeito da vinda de Cristo. Esta era uma verdade central para os reformadores protestantes, desde os primórdios do cristianismo até os dias de hoje. Em Tito, capítulo 2, verso 13, Paulo fala do glorioso aparecimento do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Chegará uma hora em que toda tristeza, dor e maldade será varrida da existência. O próprio Deus enxugará as lágrimas de nossos olhos. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, pois as primeiras coisas passaram. Eu mal posso esperar por essa proclamação. Ela é feita lá nos últimos capítulos da Bíblia, quando finalmente estivermos na Nova Jerusalém. Nós temos essa esperança, esse belíssimo futuro. Esta cidade, que também é o nosso futuro lar, jamais terminará. Junto com os mortos em Cristo, nós ressuscitaremos e seremos levados a ela. Ou seja, nós seremos arrebatados. Arrebatado significa ser tomado. Essa é uma perfeita palavra para descrever o que ocorrerá quando fomos tomados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E sabe, nós podemos aprender algumas lições ao estudarmos a primeira vinda de Jesus e aplicá-las na ocasião da segunda vinda. Por exemplo, quem realmente estava esperando que o Messias viesse como um bebê e vivesse uma vida de pobreza, sofrimento, perseguição e finalmente morresse numa morte de cruz, como profetizado em Isaías? Pouquíssimas pessoas aguardavam um Messias como esse. As pessoas não o esperavam porque não compreenderam corretamente as profecias a respeito dele. Eles tinham as suas próprias ideias pré-concebidas. Mas você acha que algo semelhante poderia acontecer no fim dos dias, em relação à segunda vinda de Cristo? Quando de fato ocorrerá o arrebatamento que nos levará ao encontro de Jesus? Bem, você já reparou que normalmente a multidão não necessariamente está certa? O próprio Jesus falou que o caminho para a destruição é largo. Ele também disse que, assim como era nos dias de Noé, também será nos últimos dias. E quantas pessoas foram salvas do dilúvio na arca? Apenas 8 no mundo todo. Todos os outros foram destruídos. Hoje em dia é fácil criticá-los dizendo: ora, a profecia é tão clara, apenas entrem na arca. Não tem o que discutir a respeito.
O problema é que temos a tendência de não acreditar nas coisas improváveis. Na época de Noé, por exemplo, eles disseram: como assim? Nunca choveu, nunca caiu água do céu. E acontece que ocorrerá o mesmo nos últimos dias. Eu não estou dizendo que apenas 8 pessoas serão salvas, mas, proporcionalmente falando, apenas um pequeno grupo será salvo. Somente aqueles que, pela fé, forem a Jesus para serem salvos. A salvação está apenas na graça de Jesus. E para termos esse relacionamento com Ele, precisamos da palavra de Deus, pois essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você sabia que a média das famílias possui 6 Bíblias em casa, mas apenas uma em cada 10 famílias cristãs leem a Bíblia juntas, mesmo uma vez por semana? Nós temos a palavra de Deus, temos as profecias claras sobre a vinda de Jesus. Ninguém precisa ser enganado. A Bíblia fala muito a respeito da grande esperança, da segunda vinda de Cristo. E eu gostaria agora de estudá-la junto com vocês, para que isso fique claro. Vamos para Atos capítulo 1. Leremos versos 9 a 11. Esta é a ocasião quando Jesus foi para o céu. Apareceram então 2 anjos e falaram com os discípulos, que haviam acabado de testemunhar a ascensão de Cristo. E eles dizem algo a respeito de sua segunda vinda. De novo, assim que Jesus ascendeu ao céu. Vamos lá. No verso 9 é dito: e quando Jesus havia falado essas coisas, enquanto o contemplavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu quero que vocês sublinhem essas linhas. Da mesma maneira. A segunda vinda de Cristo será da mesma maneira de quando ele foi elevado aos céus. E ele foi literalmente levado para o céu. Foi o que eles viram. Então, a ascensão de Cristo foi literal e a segunda vinda também será literal. A segunda vinda de Cristo não será algo místico, etéreo e, de repente, aqui estaremos no reino de Cristo com nossos corações renovados. Tem muita teoria estranha por aí a respeito da segunda vinda. Tem muita falsidade. O próprio Jesus nos disse para não sermos enganados, pois muitos diriam: ele está ali, o Messias está aqui, Jesus voltou. De acordo com esse texto, a segunda vinda de Jesus será visível. Conte quantas vezes você vê palavras relacionadas a ver, que tem a ver com contemplar, observar. Vamos lá, vamos ver quantas encontramos. Vou ler o mesmo texto novamente, Atos capítulo 1, versos 9 a 11. E quando dizia isso, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem os recebeu, ocultando-os de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, apareceram lá os anjos e disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eu contei 5 vezes. Eles estavam olhando, observando, com os olhos fixos no céu. Os discípulos viram Jesus subindo aos céus. E da mesma maneira eles verão Jesus voltar. É óbvio que a segunda vinda será visível. Veja quantas vezes a Bíblia enfatiza isso. Apocalipse 1:7 diz: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Não resta dúvida sobre isso. Jesus enfatizou esse fato dizendo: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. O verso 27 diz que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Toda a terra verá este evento. Não apenas literalmente, mas visivelmente. Mas não será apenas visível, será audível. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Concluímos o que, queridos irmãos? Que a segunda vinda será literal, visível e audível. Salmo 50 diz: Nosso Deus vem, certamente não ficará calado.
Portanto, não será algo secreto. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. De acordo com a Bíblia, a segunda vinda será um evento estrondoso. Eu mal posso esperar para esse dia. E, aliás, ninguém vai perdê-lo. Todos saberão que ele está ocorrendo. Pois, como acabamos de ver, será multissensorial, visível, audível, glorioso. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será o evento mais magnífico que a Terra já testemunhou. E, certamente, o menos secreto. Bem, com certeza você já ouviu aquela história de que esse arrebatamento será algo secreto, que as pessoas serão arrebatadas e a vida continuará aqui embaixo. Queridos, eu insisto com vocês que leiam as suas Bíblias. Não acreditem apenas em pastores ou pregadores, pois se você ler a Bíblia de capa a capa e não encontrarem menção alguma sobre um arrebatamento secreto, quer dizer que há um grande problema naquilo que estão te ensinando. Se a volta de Jesus fosse secreta, não haveria texto nenhum para te mostrar ali na tela. Eu peço a vocês que leiam as suas Bíblias e não acharão nada desse tipo nela. Aliás, o arrebatamento secreto só é encontrado em novelas, filmes, livros de ficção, filmes cristãos sobre o arrebatamento, os 7 anos de tribulação. Aliás, você se lembra de um filme chamado Ladrão na Noite? É um filme que já tem décadas. E a ideia de que, assim como um ladrão vem se esgueirando pela noite, a segunda vinda de Jesus também seria secreta, uma vez que a Bíblia compara esse evento à chegada de um ladrão na noite. Mas vamos ler esse texto e ver o que ele realmente quer dizer. Diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que há nela será desnudada. Olha, desculpa, mas a descrição que ela fez do evento é tudo menos secreta. De acordo com o texto, quando Jesus voltar, a terra vai queimar, haverá estrondos, será um evento glorioso. Agora, o próprio Jesus nos explica o que ele quer dizer com ladrão na noite. Não quer dizer que é secreto, que ninguém vai saber, como quando o ladrão entra na casa sem ninguém ver. Mas o que realmente Jesus quis dizer quando ele usou essa comparação? Ele disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam ficar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ou seja, essa história do ladrão da noite simplesmente quer dizer que não sabemos a hora em que Jesus voltará. Vimos que a Bíblia contém muitas profecias com datas específicas, porém nenhuma delas revela a data exata da segunda vinda de Jesus. Portanto, é neste sentido que Jesus usa a figura do ladrão na noite. Refere-se ao desconhecimento da data, e não sobre a maneira como Jesus voltará. Bem, vocês também já devem ter ouvido falar que muitos serão deixados para trás aqui na Terra após essa volta mística de Jesus. Eu sempre ouvi falar disso, mas quando comecei a ler a Bíblia por mim mesmo e passar a procurar essa profecia na Bíblia, eu não achei nada a respeito disso. Sabe, é perigoso acreditar em tudo que homens ensinam sobre a Bíblia. Podemos acabar sendo enganados por muitos desses mitos, como este, por exemplo, que diz que haverá 7 anos de tribulação após a segunda vinda de Cristo. Isto não está na Bíblia. O que acontece é que eles distorcem um texto no sentido de defender essa doutrina estranha. Ele está lá em Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Muito bem, agora sejamos honestos com o que acabamos de ler. Você viu alguma coisa aí no texto dizendo que a vida vai continuar aqui na Terra em 7 anos de angústia depois da segunda vinda de Cristo? Seja honesto, não tem nada aí. A única coisa que o texto diz é que quando Jesus voltar, haverá 2 grupos, assim como foi nos dias de Noé. E o que acontecerá com eles? Muito bem, o primeiro grupo entrou na arca e foi salvo. O segundo grupo não se preparou e se perdeu.
Apenas dois grupos, os salvos e os perdidos. E o que aconteceu com os perdidos nos dias de Noé? Havia dois grupos nos dias de Noé. Um foi salvo, o outro se perdeu. E perdeu-se significa perecer. Não significa que eles ficaram lá por mais 7 anos de tribulação. E hoje é a mesma coisa. Um grupo será salvo e o outro destruído, mas dessa vez por fogo e não por água. Os dois grupos tiveram o mesmo privilégio de ouvir a verdade, mas um foi salvo e o outro perdido. E nos dias de Noé, os perdidos tiveram uma segunda chance? Não, não tiveram. Quando Jesus voltar, é isso aí, acabou. Ninguém pode mais mudar de lado. Todos já tomaram sua decisão. É por isso que estas mensagens são urgentes, porque o tempo é curto. O tempo está acabando. Mas e os 7 anos de tribulação que as pessoas tanto falam por aí? Serão 7 anos de tribulação antes de Jesus voltar? Olha, de novo, eu li essa Bíblia inteira e não achei nada nela falando sobre isso. É verdade que a Bíblia menciona um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde o início da Terra. Mas ela não fala que esse período vai durar 7 anos. Agora, em relação ao tempo de tribulação, eu quero que vocês entendam uma coisa. Durante os terríveis anos de tribulação da Idade Média, assim como no tempo de angústia de nosso futuro, Deus promete estar conosco. Em Salmo 91, verso 15, Deus promete estar conosco no dia da tribulação para nos livrar. Podemos até andar no vale da sombra da morte, mas Deus está conosco. Nós não precisamos ficar com medo. A gente ouve falar de perseguição, tribulação, não pode comprar nem vender, mas não fique ansioso com isso. Sadraque, Mesaque e Abednego andaram no fogo, e Deus os guardou. E o mesmo acontecerá conosco. Estaremos dispostos até mesmo a dar a nossa vida. Seguiremos o Cordeiro aonde quer que ele for. Mas será que existe alguma profecia na Bíblia que fale de um período de 7 anos? Sim, existe, e nós já estudamos. Nós vimos essa profecia no nosso primeiro estudo, há 7 dias atrás. Você se lembra de Daniel 9? Lá é descrito um período de 7 anos. Está lá em Daniel 9. No entanto, esse período está no passado e não no futuro. Vamos revisar. Você se lembra da profecia dos 490 anos? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo a partir da promulgação do decreto para reconstruir Jerusalém, o que aconteceu em 457 a.C. A partir daí, o povo judeu teria 490 anos para se arrepender, o que terminaria em 34 depois de Cristo. Agora, 69 semanas dentro desse período, que como vimos representa 483 anos, é dito que o Messias viria, e Jesus de fato veio. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo exatamente em 27 depois de Cristo. E o texto diz que no meio dos últimos 7 anos dessa profecia, o Messias seria cortado, mas não por si mesmo. E os sacrifícios teriam finalmente um fim. Nós já estudamos tudo isso em nosso primeiro episódio, com muitos detalhes. Constatamos que essas profecias validam a certeza de que Jesus é o Messias. A nossa necessidade de um Salvador já foi satisfeita em Cristo. Não há mais necessidade de sacrifícios. É por isso que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Muito bem. Nós vimos que dentro deste período de 490 anos, que começaram a ser contados em 457 a.C., o Messias chegaria, o que aconteceu em seu batismo no ano 27 depois de Cristo. Também sabemos que 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado. Então, a partir da morte de Jesus até o final dos 490 anos que Deus havia dado como chance aos judeus, restavam ainda 3 anos e meio. Ou seja, desde a morte de Jesus, os judeus ainda tiveram 3 anos e meio para se arrependerem. Veja como Deus é misericordioso. Aquela geração que matou Jesus ainda teve 3 anos e meio de chance de se arrepender. Agora, o que aconteceu no ano 34 depois de Cristo, que foi o ano do final dos 490 anos de chance? Neste ano, no ano 34, ocorreu a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele foi morto pelos líderes judeus por pregar corajosamente a Jesus. Você pode ver aí na imagem tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. A partir do ano 34, o Evangelho passou a ser levado aos gentios. Vocês se lembram que Jesus disse:
que eles pregariam em Jerusalém, e então a Judéia, Samaria e os confins do mundo. Jesus começou pelas ovelhas perdidas de Israel. Foi aí que o evangelho começou. E quando chegou a hora prevista, é dito que o tempo finalmente se cumpriu. Foi o que ele disse em seu sermão. Mas antes da sua crucificação, ele conta uma parábola a respeito da nação judaica. Na parábola, ele dá a entender aos judeus que eles mataram os profetas e até mesmo o Filho de Deus. E então, no fim da história, ele proclama uma palavra muito profunda a respeito da nação de Israel. Ele diz o seguinte: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. Ou seja, ele diz, olha, vocês estão no fim de sua chance, e quando o filho for morto, isso é o que vai acontecer. Jesus está profetizando aqui. Ele já estava anunciando que os judeus, como nação, não se arrependeriam. No mesmo capítulo 21, Jesus disse que eles se tornariam pó. No capítulo 24, Jesus diz que nenhuma pedra ficaria sobre a outra. As pedras daquele templo maravilhoso seriam todas derrubadas. Os romanos cercariam a cidade com seus exércitos, ainda naquela geração a qual Jesus se dirigia. O que aconteceu exatamente 40 anos depois daquilo, no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída. E é claro, Jesus não queria isso. Deus não fica lá em cima, com esse espírito vingativo, olhando para você, só esperando você fazer alguma coisa errada. Não, pelo contrário, Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Se lembra do que Deus disse em Ezequiel 33? Deus diz ao pecador, por que morrer? Jesus estava tendo misericórdia daqueles que estavam prestes a crucificá-lo. Jesus os compara a pintinhos que ele queria ter em suas asas, mas eles não o quiseram, e por isso seriam destruídos. O reino de Deus seria tomado deles e dado aos outros. E isso aconteceu após o apedrejamento de Estevão. Segundo Paulo, não é mais uma questão de nação. Hoje, a maioria dos que creem em Jesus não são judeus. Segundo Paulo, não é mais uma questão de judeus ou gentios. Se somos de Cristo, todos nós somos semente de Abraão. Isso é algo impressionante. Quer dizer o mesmo que descendentes de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Você ouviu isso? Você é um herdeiro. Herdeiro da promessa que foi feita para Abraão. Você é um descendente de Abraão. Isso pode chocar algumas pessoas. Eu me lembro, inclusive, de uma musiquinha de criança chamada Pai Abraão. É engraçado ver as criancinhas cantando aquilo, girando. Pode parecer uma música estranha, afinal, não somos descendentes diretos de Abraão. Por que o chamaríamos de pai? Deus, porém, diz que se você está em Cristo, você é sim descendente de Abraão. Todos nós que cremos em Cristo, sejam gentios ou judeus, somos descendentes de Abraão. Agora, o mundo se confunde com essa questão de judeus, israelitas. Então, qual é a definição bíblica lá do Novo Testamento para Israel? Como nós, cristãos que creem no Novo Testamento, devemos entender este assunto? Veja só o que Paulo diz. Porque não é judeu aquele que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Ou seja, não se trata de uma questão de carne, de sangue. Não, o verdadeiro judeu é aquele que o é por dentro. Segundo ele, o verdadeiro judeu foi circuncidado no coração. É aquele que foi amputado de sua antiga condição espiritual, que teve o seu eu retirado. Então, se você se converteu, segundo a própria Bíblia, você é um judeu, é um descendente de Abraão, descendentes espirituais dele. O verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente. Agora, quer ver algo interessante? Jesus disse aos fariseus, antes mesmo do final da chance dos 490 anos, ele disse aos fariseus que eles não eram descendência de Abraão. Eles chamam os fariseus de filhos do inferno. Agora, Natanael, por exemplo, que era judeu, Jesus disse, eis um verdadeiro israelita, um israelita de verdade, em quem não há dolo. Agora, os fariseus? Não eram. E Paulo enfatiza isso. Paulo, apesar de ser judeu, disse, nem todos os que são de Israel são israelitas.
Ou seja, nem todos os israelitas étnicos são israelitas para Deus. Nem todos os que nascem em Israel são israelitas. Em Romanos 11, Paulo usa o exemplo de uma oliveira. E ele diz que aqueles que tinham linhagem judaica, mas que rejeitam a Cristo, são cortados da oliveira. Agora, fica a pergunta: por que a maioria desses judeus da época de Cristo acabaram sendo cortados? Paulo explica muito bem, não se trata de um sentimento antissemita, ou que Deus de repente parou de gostar de judeus. Mas, segundo Paulo, foi porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça e acabaram rejeitando a justiça de Deus. Então, se qualquer um de nós, seja judeu ou gentio, busca justiça por conta própria, sem procurar pela justiça de Cristo somente, nós não conseguiremos justiça. Não seremos nutridos pela oliveira. Não receberemos a vida espiritual que vem dela. Ainda falando dos judeus descrentes, Paulo diz que foi a falta de fé deles que os acabou cortando. Por outro lado, como é que nós, seja gentios ou judeus, permanecemos firmes? É pela fé, e apenas pela fé. Como permanecer na oliveira? Fé. Como ser cortado? Não ter fé. Esse é o Evangelho. Portanto, queridos, ser etnicamente israelita não te faz parte da árvore. E por árvore eu me refiro ao povo de Deus. E todas as bênçãos que são prometidas a esse povo, a descendência de Abraão. E dentro desse mesmo contexto é dito em Romanos 11. Mas vejam, isso são boas novas. Isso aqui não é uma condenação aos judeus. Veja o que Paulo diz sobre eles. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Você viu só? Paulo era um deles. Jesus veio, Paulo o rejeitou, e ele estava ali, assistindo o martírio de Estevão. E mesmo após o martírio, ele ainda era contra Cristo. Então, Paulo estava perdido para sempre? Não. O período de 490 anos de chance tinha acabado para a nação judaica. Mas Paulo, após ver a luz no céu e ser derrubado de seu cavalo, e ouvir a voz de Cristo, ele foi convertido. Então, esse verso que acabamos de ler é algo maravilhoso. Até mesmo aqueles que uma vez foram cortados, Deus é capaz de restaurá-los à oliveira. Portanto, esqueçam essa ideia de terem vários grupos pertencentes a Deus, várias árvores diferentes. Não, é uma só. É uma oliveira, um povo de Deus. Efésios 3:6 diz: mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Portanto, basta servirmos ao mesmo Cristo para fazer parte da mesma árvore. Tá, mas o que isso tem a ver com os enganos dos últimos dias? Bem, o problema é que esses gurus e profetas dos últimos dias andam pregando a relevância profética desta nação de Israel atual, que foi fundada em 1948. Eles dizem que depois da segunda vinda secreta de Jesus, haverá 7 anos de tribulação aqui na Terra e que essa nação de Israel terá um papel fundamental. Mas isso está errado. Nós acabamos de ver que a definição de Israel aqui na Bíblia são os crentes em Jesus Cristo. Você sabia que aqueles que ensinam a relevância de Israel moderna têm vendido milhões de livros atualmente? Esta é uma questão persistente nas igrejas hoje. Porém, na verdade, o que a Bíblia realmente diz é que a verdadeira Israel de Deus não é esta nação que foi fundada em 1948. Muitos ensinam que essa profecia foi cumprida em 1948, mas você vai poder identificar que não é o caso. Você verá que a nação de Israel moderna não se encaixa nessa profecia. Veja só, você vai ver. Em Deuteronômio 30, Deus está se dirigindo ao seu povo, a Israel. E acontecerá que quando você voltar ao Senhor seu Deus e obedecer a sua voz, o Senhor seu Deus a trará de volta do cativeiro e terá compaixão de você e o reunirá de novo de todas as nações de onde o Senhor os espalhou. Bem, vocês perceberam que isto é condicional? Diz ali: quando você retornar ao Senhor seu Deus e obedecer a sua voz, aí o Senhor te reunirá. A nação atual de Israel foi reunida por estratégias e movimentos políticos humanos. Foi uma coisa perpetrada pelos homens. O Holocausto foi algo trágico, então decidiram reunir Israel ali. Acontece que isso não foi cumprimento de profecia bíblica. E sabemos disso porque esta profecia que lemos é condicional.
Segundo ela, Deus somente reuniria Israel quando esta voltasse para Deus. Será então que a nação moderna de Israel foi reunida porque aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? É claro que não. A verdade é que esta profecia se cumpriu no Antigo Testamento, com Esdras e Neemias, quando os judeus foram trazidos de volta da Babilônia. Glória a Deus por isso. Muito bem, vamos ver mais alguns mitos dos últimos dias. Veja mais esse mito. Os enganos do anticristo não estão acontecendo agora. Não se preocupe com o anticristo. Nós seremos primeiro arrebatados e aí o anticristo virá. Ele virá apenas durante os 7 anos de angústia, após a nação moderna de Israel ter reconstruído o templo. Isso tudo será depois do retorno secreto de Jesus. Na verdade, tem muitos mitos juntos nessa frase. Esse mito desvia o nosso foco de Roma para Israel. Ele desvia nossa atenção do presente para o futuro. Veja esse conceito do templo. De acordo com o Novo Testamento, o templo já era. É passado. Depois de Jesus Cristo, não tem mais sacrifício, véu, etc. O templo foi destruído exatamente como Jesus previu. Isso tudo é história para o povo de Deus. Mas isso não quer dizer que não haja templo. Onde está o templo agora? Efésios 2 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você viu? Nós somos pedras vivas. Somos pedras vivas que compõem o edifício do templo de Deus. Nós somos o templo. Não sabeis vós que sois o templo? Existem vários textos bíblicos do Novo Testamento afirmando isso. É por isso que Paulo diz que ninguém engane vocês, porque primeiro virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até mesmo a sentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo ser Deus. Vocês viram por que é importante entender isso? É porque o anticristo vem de dentro da igreja cristã, e não de um templo qualquer lá em Jerusalém. O que Satanás deseja é desviar a sua atenção do papado romano. E se você assistiu os outros programas, você sabe que não resta dúvidas de que o papado romano é o anticristo. E isso, na verdade, é maravilhoso, já que não precisamos mais ser escravizados por um sistema que prega a salvação pelas obras. Aqueles que acreditam nesta doutrina católica são, na verdade, vítimas. O outro problema desse mito é que ele tira nossa atenção do santuário celestial, lá no céu. O diabo quer que você fique tão preocupado com a reconstrução de um templo aqui na Terra, que não preste atenção no templo de Deus lá no céu. E para você que não sabe ou não acredita que realmente exista um templo lá no céu, saiba que essa doutrina é extremamente clara na Bíblia. Veja, por exemplo, o Apocalipse, capítulo 11 e 19. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel 7. Na última noite, vimos esta verdade, revelada em Apocalipse 14, que fala a respeito da hora do julgamento. Você deve estar vendo na tela agora. Mas a hora do juízo, o dia do julgamento, já começou. Ele é anunciado antes da segunda vinda de Cristo. Eu gostaria que vocês compreendessem que o julgamento de Deus começa lá no céu. Existe um templo de Deus no céu, aonde ocorre esse julgamento, que será antes da segunda vinda de Cristo. Atos 17:31 diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Paulo sabia que haveria um futuro julgamento. E João, em capítulo 14, verso 7, o João anuncia que o juízo chegou. E isso é antes da segunda vinda de Cristo, no verso 14. Portanto, entre Paulo e a segunda vinda de Cristo, teria início o julgamento. Vamos ver se descobrimos quando será isso. Mas antes, vamos contemplar essa cena impressionante no templo de Deus. Essa cena está descrita lá em Daniel capítulo 7. E mais um detalhe importante. Esta cena ocorre após o chifre pequeno. Então sabemos que o julgamento será depois de Paulo e antes da segunda vinda, mas também após o chifre pequeno. Quando acabou o domínio do chifre pequeno? 1798. E, seguindo esta sequência, ocorre o que leremos agora em Daniel capítulo 7. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião se assentou.
Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Estes são milhões de anjos presenciando a cena. Agora prestem atenção de novo no que diz o verso 10. O tribunal começou o julgamento. Os livros foram abertos. O julgamento começou. Este é o verso 10. E a volta de Cristo ocorre apenas no verso 14. Ou seja, o julgamento ocorre antes da volta de Cristo. E ele começou após o domínio do chifre pequeno. Daniel chama este julgamento, no verso 8, verso 14, de a purificação do santuário. Vamos ler esse verso para identificarmos quando seria este julgamento. Leremos agora Daniel 8, verso 14. E o anjo disse a Daniel, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. O santuário seria purificado. Afinal, o que quer dizer isso? Você lembra do santuário do Antigo Testamento? Deus disse, façam para mim um santuário, para que eu habite entre eles. Este, no início, era chamado de o tabernáculo, que mais tarde se tornou um templo. E Deus exigiu que fosse feito exatamente de acordo com o modelo que ele mostrou. Até mesmo a mobília do santuário tinha instruções específicas. Deus deu um modelo de construção a Moisés, mas um modelo baseado no quê? Bem, a Bíblia é clara ao dizer que há 2 santuários. Lembra-se de Apocalipse 11? João viu o santuário do céu. E em Hebreus 8, verso 2, é dito que Jesus é o sumo sacerdote do verdadeiro santuário, que foi feito por Deus e não por homens. Em Hebreus 8, verso 5, é dito que o tabernáculo terrestre era apenas uma sombra do verdadeiro tabernáculo. O santuário aqui da terra era apenas um espelho do santuário celestial, a partir do qual o modelo de construção se baseava. A primeira sala se chamava Lugar Santo, onde as cerimônias diárias eram executadas. Já o segundo compartimento era chamado de Lugar Santíssimo. O Lugar Santíssimo não era utilizado diariamente, mas anualmente. As cerimônias diárias consistiam no sacrifício do cordeiro, que era nada mais do que uma ilustração do ministério do Messias, que morreria em lugar do pecador para salvá-los de seus pecados. O sangue que aqueles animais derramavam deveriam lembrar-nos da verdade de que o salário do pecado é a morte. Aquele que pecar certamente morrerá. Mas mais importante do que isso, a cerimônia mostra quem morreu em nosso lugar. Foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Este era o objetivo das cerimônias realizadas diariamente. O sacerdote colocava o sangue dos animais nos chifres do altar, na cortina do santuário, e apesar de os pecadores serem perdoados, o sangue que simbolizava o registro dos pecados ainda ficava lá, registrado no santuário. E era somente no dia da expiação que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Este era o dia da purificação do templo. Sim, o grande dia da purificação do santuário. O santuário, até aquele dia, ainda carregava o registro dos pecados do povo de Deus. Mas nesse dia, o registro das memórias desses pecados seria apagada. Logo, logo, nós veremos o sentido, o significado dessa palavra purificação. Muito bem, este dia é conhecido por vários nomes. É conhecido como o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, purificação do santuário e o dia de julgamento. Até mesmo nos dias de hoje, em alguns círculos judeus, eles se cumprimentam nesse dia dizendo que você seja selado no livro da vida para sempre. E é uma linguagem interessante, lembra que estudamos a respeito do selo de Deus? Pois bem, eles diziam isso no dia da expiação. E o anjo Gabriel disse a Daniel que o santuário seria purificado. Mas o que significa isso? Será que Gabriel estava falando apenas daquele templo terrestre que nem existe mais? Será que ele se referia apenas a esse santuário? A verdade é que se trata de algo muito maior. Vamos verificar isso em Daniel 8, versos 15 a 17. Estou lendo do verso 17, tá?
Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Mas aí o anjo Gabriel disse a Daniel: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Isso que ele disse é muito importante. Agora voltemos para o verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito bem. Ficou claro que essa purificação do santuário ocorreria no tempo do fim. E ele diz de novo no verso 26. A visão das tardes e das manhãs, ou seja, dias, que você recebeu é verdadeira. No entanto, cele a visão, pois ela se refere a um futuro distante. Essa profecia ocorreria no futuro distante. E o capítulo termina com Daniel confuso a respeito de tudo isso. Ele fica perplexo e desmaia. Ele então se levanta, se recupera e vai cuidar dos negócios dele. Mas o final do verso 27 deixa claro que Daniel não compreendeu a visão. Ele não entendeu o que eram esses 2.300 dias. Bom, você já deve estar se perguntando se esses 2.300 dias são proféticos. E sim, é claro que são proféticos. Pois se esses dias fossem literais, daria apenas um pouco mais de 6 anos. Isso não é um futuro distante, como disse Gabriel. Portanto, estamos falando aqui de 2.300 anos no futuro. Em nossos estudos anteriores, nós vimos que em profecia, dias são, na verdade, anos. Quando utilizamos esse princípio para calcular as demais profecias, todas batem certinho na história. Muito bem, mas quando começaria a contagem desses 2.300 anos? Você sabia que no grego e hebraico original não havia separação de capítulos? Era tudo um grande texto. Então, continuando de onde paramos, vamos para Daniel 9. E porque Daniel não tinha entendido esta visão, ele ora. E Deus responde à oração de Daniel e envia um anjo para explicar o sentido da visão. Eu vou ler Daniel 9, 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem em que eu tinha visto a visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Daniel agora entenderia a visão. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. E eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Gabriel agora vai explicar o sentido da visão dos 2.300 dias. Sabe quais são os próximos versos? Nós já estudamos isso aqui. Os próximos versos são da profecia das 70 semanas. O verso 24 diz que 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Algumas traduções dizem determinadas para o teu povo. Mas 70 semanas cortadas do quê? Ora, é do período de 2.300 dias. Então, o anjo Gabriel chegou para explicar o sentido da profecia dos 2.300 dias, o que inclui aquele período de chance para arrependimento dos judeus, a vinda do Messias, como já estudamos aqui. E no verso 14 é dito que no final dos 2.300 dias, o santuário seria purificado. E eu sei que vocês estão aí maluquinhos para fazer as contas, não? Muito bem, qual é o ponto de partida para a contagem das profecias? É 457 a.C. Foi o ano em que a primeira proclamação para a reconstrução do Templo de Jerusalém foi feita. A partir daí, temos os 490 anos de chance para os judeus se arrependerem. Agora basta subtrair 2.300 de 490. Que ano temos? Temos o ano de 1844 depois de Cristo. Veja só, esse ano também está no passado. Sabe o que isso significa? Quer dizer que no ano de 1844, o santuário seria purificado. E tinha algum templo aqui na Terra nesse ano? Não existia. Existia apenas o celestial. Foi aí que começou a purificação do santuário. Este é o último evento profético na cronologia de Daniel 7 e 8. Depois disso, é só o tempo de angústia. O tempo de angústia como nenhum homem jamais viu. Meus amigos, estamos agora nos últimos dias. O julgamento começou no ano de 1844. Este é um pensamento muito solene. Milhões de anjos estão testemunhando esse julgamento. Estamos nesse período agora mesmo. E o que acontece logo depois disso? A segunda vinda de Cristo. Jesus virá logo, amigos. Dai glória a Deus, pois a hora do seu julgamento chegou. É esta mensagem que está sendo dada agora mesmo.
É a mensagem que precederia a segunda vinda de Cristo. Os nomes registrados neste julgamento, os nomes de cada alma, estão sendo avaliadas agora mesmo. Esse julgamento em breve terá um fim. Daniel capítulo 12 diz que o Senhor se levantará. O julgamento começou, os livros foram abertos, e muito em breve terá início o tempo de angústia, como homem nenhum jamais viu. Assim como o Cordeiro apontava para Jesus, o sumo sacerdote terreno apontava para o sacerdócio de Jesus Cristo no céu. Ele está agora mesmo purificando o santuário celestial. E isso não é meramente a sombra, mas é a realidade. O dia da expiação era algo importantíssimo para os judeus, mas hoje é ainda mais. Vivemos no momento em que o tipo encontrou o antítipo. O que era sombra se materializou na realidade. Veja só o que os judeus costumavam dizer em suas liturgias a respeito do tempo em que vivemos. Diziam eles: Deus, sentado em seu trono para julgar o mundo, abriu os livros de registro. Isto foi retirado da Enciclopédia Judaica. Então o livro de registros é lido. O nome de cada ser humano é mencionado. Os anjos estremecem ao dizer: Este é o dia do julgamento. No dia da expiação, ou seja, no dia da purificação do santuário, será selado o nome de quem viverá e de quem morrerá. Os judeus daquele tempo afligiam as suas almas, ou seja, eles oravam, faziam uma autoavaliação. O povo de Deus deveria parar de brincar espiritualmente, de fletar com o mundo, pois esta é a hora do julgamento de Deus. A purificação do santuário começou. Ao mesmo tempo, santuário simboliza uma outra coisa. Você é o templo do Deus vivo. Deus quer te purificar. Ele quer te perdoar em nome de Jesus. Da mesma maneira que Deus está limpando o santuário celestial do registro dos pecados, Ele deseja purificar você. Talvez você se sinta incapaz, mas Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Apegue-se com toda firmeza a essa fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Pois ele passou por todo tipo de tentação, assim como nós, mas sem pecado. Nós também podemos vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, podemos nos achegar com fé ao seu trono. Ele então nos limpará, nos purificará, nos restaurará. A única maneira de vencer o pecado é pelo sangue do Cordeiro. Ore comigo agora mesmo por isso. Senhor Jesus, dá-nos a vitória. Nós lhe entregamos tudo o que somos. Nos dê a vitória sobre o pecado. Nos cele para os últimos momentos da terra. Em nome de Jesus, amém.